Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Tudo bem com você? Quem fala aqui é Alex. Eu sou professor de história e esse é o nosso canal Hackeando a História. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo do nosso canal. Hoje nós estamos dando continuidade à série Brasil Independente e vamos falar um pouco mais sobre a administração de Dom João depois que ele chega aqui na América Portuguesa, depois da vinheta. Então, meu amigo, como a gente estava falando, né, antes da vinheta tocar, hoje nós vamos falar sobre o período joanino. Agora, atenção aqui, não é um vídeo sobre a administração joanina, ou período joanino clássico. Nós vamos aqui abordar, aspectos da administração ou do período de Dom João que são essenciais, centrais para o processo de independência do Brasil. Tá bom? Então não é um vídeo sobre período joanino, é um vídeo sobre aspectos do período joanino que vão influenciar na independência do Brasil. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui para vocês o nosso PowerPoint e vamos para a análise. Deu errado, deixa eu voltar e abrir correto para que vocês não fiquem vendo ali o cantinho dos slides. Pois bem, vamos lá. Brasil Independente, a nossa série especial, hoje abordando aspectos da administração de Dom João. Antes, eu quero retomar um pouco a chegada da família real aqui na América Portuguesa. Deixa eu ver isso, escolher a cor aqui. Não, eu quero a cor preta. Vamos relembrar um pouco essa chegada da família real portuguesa no Brasil. Por que eles chegam aqui? Deixa eu abrir aqui a tela toda para que você consiga visualizar melhor. Primeiro, lembra lá que a gente falou das... Eita, que ficou muito feio. Das ideias iluministas. Ficou muito mais diferente, não. Das ideias iluministas. Essas ideias iluministas, elas não são exclusividade de Portugal, isso está acontecendo na Europa, né? Para você relembrar quais são essas ideias, volta lá no vídeo do nosso último episódio, vou deixar o link aqui na descrição e também um card para que você clique e reveja. Segundo, as guerras napoleônicas. A Europa estava vivendo um período um período de guerra comandadas por Napoleão Bonaparte, né, imperador da França, né. Nesse período aí, a partir de 1804, ele começa uma série de expansões e guerras contra monarquias absolutas. E essa guerra vai chegar a Portugal. Então Dom João, que era regente de Portugal, ou seja, a sua mãe, Dona Maria I, foi afastada por loucura e ele acaba assumindo a regência do trono português. E nesse período da regência, ele acaba decidindo que para preservar a coroa portuguesa e para preservar a América portuguesa sobre o controle português, era melhor vir para o Brasil. Então a decisão de vir para o Brasil é pensando na manutenção do controle português sobre as terras americanas. Então, a ida para o Brasil é estratégica, né? Isso nós vimos também no vídeo do último episódio, tá certo? E a vinda da família real para a América Portuguesa acabou sendo estratégica para a Inglaterra. Por quê? Porque um dos motivos de Napoleão declarar guerra a Portugal, deixa eu voltar aqui para que vocês me vejam um pouco, um dos motivos que Napoleão declarou guerra a Portugal e destronou a coroa de Bragança do trono português é a aliança comercial entre Inglaterra e Portugal. E Napoleão, tempos antes, havia decretado o conhecido bloqueio continental, que em linhas gerais proibia países da Europa comercializar com a Inglaterra. Então, quando a coroa portuguesa vem para o Brasil, a Inglaterra acaba se beneficiando
por conta de acordos comerciais que nós vamos estudar hoje. Tá bom? Então, feito esse panorama geral de por que a coroa portuguesa veio para o Brasil, qual o objetivo, qual a intenção, a gente pode continuar no nosso estudo de hoje. Então, tome nota aí desses 3 aspectos centrais para a mudança de status do Brasil. Eu vou até colocar aqui, volta, cadê você? Aqui, deixa eu colocar o marca-texto. Ó, a mudança de status, ou seja, o Brasil, que até esse momento era uma colônia, vai passar agora a ter outro tipo de status. Mais à frente, o Brasil vai ser conhecido como Reino Unido. Então, a mudança de status. O primeiro ponto é a abertura dos portos às nações amigas. O que é que isso significa? Significa agora as nações amigas. Significa agora que a colônia portuguesa poderia comercializar com as assim chamadas nações amigas. Leia-se Inglaterra. Mas o que é que isso significa? Qual é a importância disso? Isso aqui, na prática, era a decretação do fim do Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? Se você sabe o que é, coloca aí nos comentários para mim. O que é o Pacto Colonial? Em linhas gerais, o Pacto Colonial era um acordo entre essas colônias. O que é uma colônia? Uma colônia é um território que é controlado por uma nação soberana, um outro país. A gente chama isso de metrópole. Então, é um território que é controlado por uma metrópole. No caso das Américas, é sempre uma metrópole europeia. E essa metrópole europeia não permite o comércio livre. Isso quer dizer que esta colônia não pode vender seus produtos para quem quiser. Não pode comprar os produtos de quem quiser. Ela é obrigada a ficar presa, digamos assim, numa relação unilateral com a sua metrópole. Nosso caso, nossa metrópole era Portugal. Então, a abertura dos portos acaba com este acordo, acaba com esta aliança. E o Brasil passa a comercializar livremente com outras nações europeias. Inicialmente, a Inglaterra queria que os portos brasileiros fossem abertos exclusivamente para eles, ingleses. Mas Dom João e os seus ministros conseguem contornar esse ponto, fazendo com que fique aberto para as nações amigas. Então, há uma amplitude maior de participantes. Isso acontece em 1808. É o primeiro ato, é o primeiro decreto, quando Dom João coloca os seus pés em território brasileiro, né, no que hoje é a cidade de Salvador. A segunda questão que vai fazer essa mudança de status do Brasil é a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. O Brasil vai passar a ser Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, não é mais colônia, de jeito nenhum. E um terceiro aspecto muito importante é a questão da urbanização. E também outras liberdades que a colônia não possuía. Vou te dar mais um exemplo. Era proibido aqui na América Portuguesa a criação de imprensa, ou seja, tipografia, locais onde se imprimisse jornais, panfletos, era proibido. Outra proibição, construção de fábricas, de indústrias, também era proibido. Então, banco não podia, universidade, exército, tudo isso vinha de Portugal. As moedas, não havia um banco que gerenciasse isso. Eram casas da moeda, que é bem diferente de uma instituição bancária, né? Concede créditos, enfim. Então, essas liberdades, uma crescente urbanização, né, a vinda de uma nobreza, vai fazer com que o Brasil mude de status. Vamos analisar com calma alguns desses aspectos? Vamos lá. Primeiro, vamos voltar aqui,
você me veja agora. Administração. Administração é um campo muito amplo, é muito vasto. Então, aqui, como eu falei no início, nós vamos focar no que é importante para da administração de Dom João, as mudanças que ele provocou, que vai ter repercussão na independência, para a independência, melhor dizendo. Tranquilo? Então, vamos lá. Veja, o primeiro aspecto que a gente pode destacar aqui da administração é a nomeação de novos ministros. Esses novos ministros, eles vão estar, de algum modo, envolvidos com a elite brasileira. Então você vai ter uma maior participação de agentes brasileiros, podemos dizer assim. Esses agentes brasileiros vão ganhar cada vez mais espaço na administração joanina. Então isso vai dar para essa elite brasileira uma nova dimensão de participação política. Antes, nossa elite ela estava restrita a cargos, digamos assim, linhas gerais, tá? Claro que existem exceções e os estudos mais recentes da historiografia vêm mostrando isso. Mas, em linhas gerais, a administração na colônia ela estava controlada por agentes portugueses, os cargos mais importantes. Então, aqui, o poder local era muito forte nas câmaras de vereadores, né? E disputava palmo a palmo território com essas elites portuguesas. Quando a coroa vem para cá, é mais um espaço das elites do Rio de Janeiro e das outras, agora chamadas de províncias, conquistarem espaço político, participação política. Deu para entender? Então, essa nova administração vai abrir espaço. Dom João vai precisar, por conta da situação colonial que o Brasil possuía antes de 1808, abrir novas instituições e abrir cargos, abrir espaço, abrir trabalhos na corte. Então, isso vai dinamizar a participação política de brasileiros. Então, é um terceiro ponto que a gente pode destacar aqui, um aumento da participação brasileira na administração. Eu vou abreviar, tá? Na ADM. Tranquilo? Pronto. E aí, Dom João ele vai investir pesado em um aspecto que até então na América Portuguesa não era muito utilizado, que é a indústria. E aqui a gente entra já nos aspectos econômicos. O ano de 1810, deixa eu pegar aqui outra cor. O ano de 1810, ele é um ano chave na administração joanina. Por quê? Muita coisa acontece em 1810. As guerras napoleônicas estão a pleno vapor na Europa. Isso vai ter uma repercussão muito grande na América. E a gente já viu um motivo, né? Primeiro, nós temos uma monarquia absolutista europeia na América, nos trópicos. É uma corte aqui. Entende como isso é diferente? Primeiro ponto. Segundo, Napoleão vai invadir a Espanha, vai destronar a monarquia e vai colocar o seu irmão como governante da Espanha. Isso vai ter repercussões na América, que era dominada pelos espanhóis. Começa o processo de independência. A esposa de Dom João é Dona Carlota Joaquina. Ela é uma infanta espanhola. Então, ela se sente no direito de reivindicar as possessões americanas que haviam sido, que os seus, né, o seu pai e o seu irmão tinham sido destronados. Ela se sente, então, na obrigação de controlar essas regiões. E aí vai entrar em interesse a disputa da chamada Banda Oriental, que é o que hoje é o país Uruguai, mas também a Argentina. Então, há um interesse de Dom João nesta região, da monarquia portuguesa nessa região.
E outra região importante que Dom João invade é no norte, a região da Guiana Francesa, que até hoje é uma possessão francesa. Então ele invade no norte a Guiana Francesa e ao sul a região do Uruguai e de Buenos Aires, né, a província de Buenos Aires. Então há essa disputa política que tem interesses políticos e econômicos. Qual é o interesse no norte, na Guiana Francesa? Açúcar. Eles tinham uma cana. A capital da Guiana Francesa era Cayena. E tinha uma cana cayena, que era mais doce do que a cana daqui, as espécies aqui do Brasil, trazidas para o Brasil. Então tem esse aspecto. E tem um aspecto político. Seria uma moeda de troca, né? Já que a França invadiu Portugal e declarou guerra, então Dom João, assim que chega no Brasil, também declara guerra à França. Entendeu? Então a Guiana Francesa era a chave nisso aí. E no sul você tem a região do Uruguai, a região de Buenos Aires, que é um escoadouro de prata. E a gente já tem as minas de ouro em Minas Gerais, no interior da América Portuguesa. Entendeu? Então vê que Dom João não é tão besta assim como às vezes alguns filmes e séries tentam pintar, né? Um rei gordo, comilão, que não queria saber muito da administração e era enrolão e por isso ele meio que se dava bem porque ele ia deixando a vida levar. Dom João tem um tino, né, para algumas coisas, né? Tem esses aspectos? Tem, não vamos negar. Agora, ele não era só isso, né? E por que os tratados de 1810 eles são tão importantes? São dois tratados com a Inglaterra. A Inglaterra queria mais do que apenas a abertura dos portos. Queria mais. E desde esse período, a Inglaterra pressiona o Brasil para acabar com o tráfico de escravizados. Ela já havia proibido o tráfico de escravizados do Equador, da linha do Equador, para o norte, para cima. Não tinha mais tráfico. Não quer dizer que não havia escravidão. Não havia mais tráfico legal. Então há uma pressão para que isso também seja feito para a banda sul, para o Atlântico Sul. E esses dois tratados, eles meio que já vão nessa linha, né? Nessas pressões. O primeiro tratado é um tratado de comércio e navegação, certo? Eles são assinados em fevereiro de 1810, de comércio e navegação. Esse fala sobre aspectos econômicos. E o outro é conhecido como Tratado da Paz e Amizade, celebrado entre Portugal e Inglaterra, certo? Deixa eu até colocar aqui que esses tratados são entre Portugal e Inglaterra, tá bom? O que é que dizia o Tratado de Comércio e Navegação? Ele dizia o seguinte: os produtos ingleses, eles entrarão no Brasil, eita, quase não sai, a uma taxa de juros diferente uma taxa alfandegária diferente dos outros países. Os produtos ingleses vão entrar no Brasil a um custo de 15% de taxa alfandegária. Deixa eu apagar aqui. Antes desse tratado, era 48% a maioria. Agora, eles caíram para 15%. Veja que renúncia fiscal, digamos assim, uma palavra da moda hoje, né? Da coroa portuguesa. Para cada produto inglês que chegava, era pago 18. Agora passou a 15, uma redução forte. Isso são os produtos que vêm da Inglaterra. Se o produto vem de Portugal, ele paga 16%. Veja, mais do que um produto que vem de outro país. E se vier de outras nações, ele pagará 24%. Tá aqui, outros. Entendeu como os ingleses são espertinhos? Deixa eu encher aqui a tela comigo. Percebeu aí? A Inglaterra pagava 48%.
Então, ó, Portugal, eu te ajudei a fugir da Europa, te ajudei a te instalar aqui no Brasil, agora eu quero alguma contrapartida. Vamos baixar os impostos aí para mim? Então a taxa alfandegária deixa de ser 48% e passa a ser 15%. Os produtos portugueses eram mais caros do que os ingleses. Então como é que Portugal poderia desenvolver uma indústria se os produtos ingleses eram tão baratos? E por que eles eram baratos? Além de ter um custo de imposto menor, imposto alfandegário, professor, o que é isso, hein? Imposto alfandegário. Quando um produto chega numa nação, ele passa por um lugar chamado alfândega, onde ele vai ser conferido e taxado para entrar no país. Então, quando o produto vem, diz, esse produto aqui pela tabela de importação, ele é 24, ele é 48, ele é 50, ele é 60, ele é 15. Entende? Então agora os produtos ingleses eram 15%. E com o bloqueio continental na Europa, os produtos ingleses estão sobrando na Inglaterra, porque não tem mercado europeu. Então eles vêm para cá, para a América Portuguesa. Vão encher o Brasil de produto inglês. Para você ter ideia de como veio tanto produto para cá e muitas vezes veio produto inútil. Patins de gelo para o Brasil. Patins de gelo. Tem neve aqui para a gente sair esquiando? Não tem, cara, mas veio para o Brasil patins de gelo. E foi vendido. Aí você diz, eita, que povo abestalhado, professor. Comprou patins de gelo no Brasil? Sim, comprou. Desmanchou e fez uma faca. Brasileiro, né, como diz, né, tem que ser estudado pela NASA, sempre. Comprou, desmanchou e fez faca, porque ele é bem amolado, né, o patins. Então veja que, e pela grande quantidade, o preço baixou. É a lei de procura, né, demanda e procura. Demanda e oferta. Então, tinha muito, o valor baixou. Depois isso vai se reequilibrando com o passar dos anos, mas é uma enxurrada de produtos ingleses. Então isso vai sufocar as tentativas de desenvolvimento industrial feitos por Dom João, tanto em Portugal quanto no Brasil. Esse acordo econômico. Tá certo? E o de paz e amizade? O acordo de paz e amizade era em relação a como os ingleses, desculpem, seriam tratados no Brasil. Então os ingleses vão ter uma série de, digamos assim, permissões que não era dado em outro lugar. Vou te dar um exemplo dessa permissão. Se um inglês cometesse um crime, por exemplo, ele não seria julgado pelas leis de Portugal ou do Brasil. Ele seria julgado pelas leis inglesas. E seria julgado por juiz inglês. Se ele morresse no Brasil, ele não seria enterrado em um cemitério católico, porque lembra, os ingleses eles são protestantes. Então há uma permissão da abertura de igrejas protestantes para os ingleses e de cemitério para os ingleses. Aqui em Recife, no bairro de Santo Amaro, até hoje existe o cemitério dos ingleses. No Brasil todo existe, mas o daqui está bem preservado. Em muitos lugares ele está bem detonado, ninguém quase não sabe. Parece aqueles cemitérios abandonados de filme de terror. Pronto. Mas aqui no Recife não, ele está bem preservado e tal. E até hoje funciona, a turma se enterra lá. Então, por quê? Porque o inglês ele é protestante, ele não é católico. E o Brasil é assim como a Inglaterra, assim como Portugal, uma região, é um país de maioria católica. Então veja que os portugueses vão ganhando cada vez mais espaço dentro da América. Isso vai repercutir até no próprio período contemporâneo à época, né? Eita, fiquei redundante, né? Período contemporâneo à época. Em uma crítica a esses dois tratados que dificultavam a vida econômica de Portugal e davam muitos privilégios sociais, digamos assim, aos ingleses. Vai ter muita repercussão negativa. Bem, um outro aspecto para a gente ir se caminhando para o final é a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. O que é que isso significa? O Brasil ser um Reino Unido de Portugal. Parece uma besteira, né? Mas isso aqui
é completamente fiz besteira. É completamente novo para uma possessão americana. Reino Unido. O Brasil não é mais conquista. O Brasil não é mais conquista. O Brasil é reino. Mudou aquilo que a gente estava falando no início. Mudou o status. O Brasil agora é reino. Isso quer dizer o quê, querido professor? Que o Brasil estava, de certo modo, bota aqui entre aspas, independente. Ele agora era uma possessão de Portugal, um reino, na América. Aí você pergunta, mas por que Dom João faz isso? Isso é 1815. Por que Dom João eleva ao Brasil a categoria de Reino Unido? Qual era a intenção? Agradar as elites brasileiras? Será que isso não desagradaria as elites portuguesas, a nobreza portuguesa, as pessoas que estavam em Portugal? É 1815, ó. Se você está bem lembrado aí, gosta de estudar, o que acontece em 1815 na Europa? Napoleão já está derrotado. Napoleão é definitivamente derrotado em 1814. E em 1815, né, na Batalha de Waterloo, se começa a organizar o chamado Congresso de Viena, na Áustria. Então, vê só como seria... Deixa eu abrir aqui todo para vocês me verem. Veja só como seria constrangedor para Portugal. Ela participou das guerras napoleônicas ao lado dos vencedores, ao lado da Inglaterra. Derrotou Napoleão. Mas fugiu da Europa. E está na América. Então Dom João fala, cara, isso vai pegar muito mal. Então é melhor, para eu ter uma posição de privilégio, de poder na Europa, né, eu não estarei numa colônia. Eu estarei no reino. Só que com outra capital agora. Não é mais Lisboa, é o Rio de Janeiro. Sacou a jogada de Dom João VI? De Dom João ainda não é o sexto. É só depois. Entendeu? Para ter vantagem nas negociações do Congresso de Viena, ele vai elevar o Brasil à categoria de Reino Unido. É uma moeda de troca. Eu não estou fugido, eu estou no meu reino. O Brasil. Assim como é Algarve. Então, por isso que eu digo, ele tinha um grau de esperteza grande, né? Então a ideia aqui é ter poder de barganha no Congresso de Viena. Certo? Tranquilo? Resultado. O Brasil já começa a ter um status completamente diferente de antes. Isso vai agradar demais a elite luso-brasileira e desagradar demais a elite portuguesa. Tanto a que estava instalada aqui no Brasil, quanto a que está no reino. E vai aumentar a pressão sobre Dom João para que ele volte. E essa pressão fica cada vez maior porque ele saiu da Europa porque Napoleão estava o perseguindo. Agora não tem mais Napoleão. Por que ele não volta? Entendeu? Por que ele não volta? Os próprios ingleses também começam a pressionar para que ele volte para a Europa. E Dom João dá toda a pinta que não quer voltar, porque em 1816 ele é aclamado rei. Opa, ficou feio. Ele é aclamado rei de Portugal. Só que ele está no Brasil. 1816. Dom João ainda está no Brasil. Então, ele é aclamado rei estando no Brasil. Toda a pinta de que ele não pretendia voltar. Isso vai ter uma repercussão enorme que nós vamos ver na próxima semana. O próximo episódio da nossa série especial Brasil Independente. Vamos falar sobre os aspectos agora imediatos
da independência do Brasil. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Se você chegou até aqui, já aproveita e deixa o teu like neste vídeo. Se você não é inscrito, aproveita e te inscreve. E eu vou deixar aqui 2 vídeos para que você assista e continue curtindo aqui o nosso canal. Tchau!